Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a Multilayer Perceptron, beleza? Essa rede ela surgiu a partir do Perceptron, né? Quando os estudiosos do Perceptron perceberam algumas limitações no Perceptron, né? E aí as limitações estão muito ligadas à não linearidade, né? Ou a trabalhar com dados não lineares. Então, o que observaram é que algumas bases de dados, né, que tinham comportamentos não linear, ou seja, que os dados, né, que as classes, né, diferentes, elas não eram linearmente separadas, o Perceptron começou a dar resultados ruins. Né? Então, houve inicialmente uma grande euforia, né, a partir do Perceptron, e no decorrer das investigações perceberam essa limitação. Né? Então, dados linearmente não separáveis, eles não funcionam também no Perceptron. E aí essa ideia de não linear, eu vou mostrar uma figura ali na frente, mas a ideia de um conjunto linearmente não separável, né, é no sentido de a gente conseguir traçar uma reta, né, quando ele é linearmente separável, eu traço uma reta que separa bem as duas classes. Vamos voltar aqui. Então, esse conjunto aqui, ó, eu tenho essa base de dados, eu tenho duas classes, né, dois grupos de amostra, né, então eu tenho as amostras de mais e de quadrada, e aí eu posso dizer que esse conjunto aqui, ó, de dados de treinamento, ele é linearmente separável, porque eu traço uma reta e consigo, né, distinguir perfeitamente quem é o conjunto A e B, né. Já esse aqui, ó, esse aqui é não linearmente separável, porque não tem como passar uma reta, né, para separar esses dois conjuntos, né? Mas eu consigo traçar um conjunto de curvas, né? Eu tenho aqui uma combinação de curvas que consegue separar. Então esse aqui é separável, ok, mas é não linear. Beleza? Esse não linear, esse aqui é linear. E aqui dá um exemplo de que é inseparável, porque tem muito ruído aqui na base de dados, e aí há sobreposições entre as classes, né? E aí, né, como eu falei anteriormente, essas limitações do Perceptron impulsionaram o surgimento da Multilayer Perceptron, né, para tentar resolver esse problema da limitação do Perceptron, né, por o Perceptron ser, digamos, um modelo bem simples. Beleza? Ok, como é que é configurada a arquitetura? Né? A gente viu a arquitetura do Perceptron, ela é bem simples também. É um neurônio, tem pesos e tem uma saída. Né? E aqui na Multilayer Perceptron, na verdade, é uma combinação de perceptrons. Né? São perceptrons de múltiplas camadas. Né? Tem múltiplas camadas formadas de perceptrons. Né? Então, basicamente, eu tenho uma camada de entrada, também lá como um perceptron, né? Eu tenho uma ou mais camadas escondidas, né? As redes tradicionais, né? Na Multilayer Perceptron tradicional, a gente usa basicamente uma camada, né? Mas com o surgimento das redes Deep Learning, essa quantidade de camadas pode ser, digamos, ampliada, né? Mas o Deep Learning a gente consegue colocar muito mais que duas camadas, né? Trabalhamos com mais de duas camadas tranquilamente. Aqui na Perceptron, na rede Perceptron, né, na Multilayer Perceptron clássica, na MLP clássica, a gente trabalha basicamente com uma camada, beleza? E também eu vou ter aqui uma camada de saída. Basicamente, nesse caso aqui, é um neurônio. Mas eu posso ter mais de um neurônio também, mas é o camada de saída, é uma camada que vai estar mais proximamente da resposta da rede, da resposta final da rede. Aqui só para ilustrar um pouco mais, né, a arquitetura da rede, eu tenho uma camada escondida, uma hidden layer, eu tenho uma input layer, né, uma camada de entrada, e aqui eu tenho
uma camada de saída, né, formada por um neurônio apenas, mas posso ter mais de um modo de layer. Né? Como é que funciona essa rede? Então, basicamente, né, como a gente viu lá, parecido com o Perceptor também, basicamente eu tenho um estímulo aqui na entrada, esse estímulo ele vai se propagar, né, ele começa aqui na entrada e se propaga para as camadas seguintes, né, de uma vez só, né, entrou aqui, opa, todo mundo de vez, entra um estímulo aqui, esse estímulo se propaga de vez para a próxima camada, né, beleza? Depois que eu computo todas as ativações aqui, né, todas as saídas dessa rede aqui, né, dessa camada escondida, aí eu parto para a próxima camada e computo a saída aqui da próxima camada. Então, lembrando que os cálculos serão realizados por camada, né? Chegou um valor na entrada, esse valor vai estimular vão estimular os neurônios, né, da camada escondida, né? Então a entrada da camada escondida é justamente esse valor da entrada, então essa entrada aqui, ó, ela replica a cada um desses neurônios, calcula uma saída para cada um desses neurônios aqui, né, de uma vez só, e aí a partir daqui, dessa cálculo de saída, eu uso essa saída que eu calculei, esse neurônio da camada escolhida, para servir de entrada para a próxima camada. Beleza? Então, aqui a saída serve de entrada para a próxima camada. Nesse caso, a camada escondida. Beleza? Algumas características importantes, né? Eu posso citar aqui 3 características importantes sobre a MLP. Né? Características importantes da MLP. Cada neurônio na MLP clássica, né, possui uma função de ativação logística, né, nas redes mais modernas a gente tem outras funções de ativações. Né. Existe pelo menos uma camada escondida, né, então a gente normalmente trabalha com uma camada escondida, né, e essa camada escondida permite trabalhar com tarefas mais complexas, né, com bases de dados não lineares, né, não linearmente separáveis, né, e a gente tem um alto grau de conectividade. Né, então, basicamente todas as camadas, a conexão entre uma camada e outra, ela é bem completa. Assim, né? Todos os neurônios de uma camada se conectam com neurônios, né? Todos esses neurônios irão se conectar com neurônios da camada anterior. Então, como na fase para frente, né, eu aproveitei e falei um pouco mais lá naquela outra figura, né, mas só para reforçar, eu apresento aqui uma entrada da rede, né, e a partir daqui eu vou estimular os neurônios da próxima camada. O estímulo vai servir, né, como entrada para esse neurônio aqui na camada escondida, né, da próxima camada. E aqui eu vou ter uma saída. Né, então eu calculo essa saída para cada um desses. Depois que eu tenho o cálculo da saída pronta aqui dessa camada, ele parte para frente. Beleza? Então a gente tem uma fase durante o processo de treinamento, né, tem uma fase forward, né, ou também só para utilizar, depois que eu treinei a rede também eu posso usar só a fase forward, né, a fase para frente, né, e esse processo de sair, né, estimulando os neurônios da entrada para a saída, ele pode ser utilizado com a rede já com a rede já treinada, ou durante o processo de treinamento eu também vou usar essa fase forward para calcular a saída e a partir disso também calcular os erros, né, que vão acontecer em cada um desses neurônios e usar esses erros para ajustar os pesos, certo? Então, o ajuste acontece de trás, né, o ajuste ele acontece, digamos, lá da saída, vai acontecendo da saída para as partes mais internas da rede até chegar na entrada. Né? Então, a fire forward, o estímulo sai entra, né? Ele pega no início, né, na entrada, coloca um estímulo na entrada, ele vai avançando até a saída.
Para ajustar o peso, ele faz o inverso. Ele ajusta os pesos das camadas mais externas, né, mais próximas da saída, e vou ajustando até chegar nos pesos mais próximos da entrada. Beleza? Eu vou tentar criar um vídeo depois só sobre esse processo de treinamento, né? Que é o algoritmo clássico de treinamento, é o back propagation, né? A propagação para trás. Então a gente vai falar um pouco sobre ele em outro vídeo. Nesse vídeo aqui só para dar uma ideia geral da Multilayer Perceptron. Quem que tiver curiosidade, quem quiser saber um pouco mais, eu deixo aqui uma referência interessante que fala de forma bem detalhada sobre esse algoritmo de back propagation, né, de treinamento da MLP. Então tá aqui a referência. Quem quiser dar uma olhada, pode investigar um pouco mais aqui, é uma boa referência. Beleza? Vamos lá. Alguns pontos positivos sobre a MLP, né? Uma coisa que é interessante, né? Quando a gente tem ela pronta, né? Tem uma biblioteca pronta, então a gente não precisa ter muito conhecimento, né? Não precisa ter um conhecimento tão significativo sobre o problema tratado, né? O que a gente precisa, na verdade, é ter a base de dados, ter uma base de dados coerente, consistente, né? Se não for um problema muito complicado, muito elaborado, muito complexo, a gente consegue treinar relativamente bem o MLP e os resultados serão bem satisfatórios, né? Então, a ideia de não ter conhecimento, porque o conhecimento está na base de dados. Então, se a gente tem dados relevantes, dados consistentes, dados representativos, então a gente consegue treinar relativamente bem o MLP, né? Aí também depende da complexidade do problema. Mas, de modo geral, a gente tem essa vantagem de não precisar conhecer bem o problema, né? É diferente de um modelo matemático para modelar um fenômeno, um determinado fenômeno. Eu preciso conhecer bem as equações matemáticas para modelar esse fenômeno. Já MLP, tendo os dados sobre esse fenômeno e dados consistentes, gera um resultado interessante, né? A MLP lá tem uma tolerância satisfatória, né, para ruído, né? Ou dados faltosos também, né? Então existe uma tolerância razoável. Sobre a modelagem, ela a modelagem não é complexa, né? Assim, as equações matemáticas não são tão complexas, né? Comparado com muitos algoritmos ali, ela é relativamente simples. Aqueles princípios que eu falei na Perceptron, né? E associado, né, à ideia de que eu tenho um conjunto de Perceptron unidos, né? Eu só vou precisar melhorar um pouco a minha matemática, né? Então aquela matemática bem simples do Perceptron, a matemática em si ela não é a mesma, é uma matemática um pouco mais elaborada, mas com um pouco de noção de cálculo, né, de derivada, a gente consegue implementar de forma bem interessante aí esse algoritmo, né, de treinamento. Então isso é bem interessante. A MLP ela tem uma boa capacidade de generalização, né, e a partir de padrões não treinados. Então é um modelo assim, bem clássico, bem interessante, né. Ele é tão interessante que as deep learners usam, as deep learners atuais, né, implementadas, por exemplo, no TensorFlow, elas usam essa mesma arquitetura, essa mesma estrutura, só que alguns recursos um pouco mais elaborados. Então, assim, mostra o poder, né, de, de generalização, né, de aprendizagem dessa rede, né? Então, essa arquitetura que a gente está vendo aqui, um pouco mais elaborada, a gente encontra hoje nas deep learning, né? Então, isso é bem interessante. Alguns pontos negativos, né? Nem tudo são flores, nem tudo dá muito certo aqui, né? Tem alguns probleminhas também, né? Assim, uma crítica forte, né, às redes neurais é que essas redes elas são vistas, né, como uma caixa preta. Né? Uma MLP é vista como uma caixa preta, né? Então eu tenho um conhecimento embutido lá nos dados, né, nos conjuntos de treinamento, e aquele conhecimento ele é codificado nos pesos, né? Então não é a representação direta, né? Eu olho aqueles pesos, um monte de número e não dá para saber exatamente o que eles significam, né? Mas aquele conhecimento está codificado, o conhecimento da base de dados, do treinamento, está codificado, ele é decodificado, digamos assim, né? Ele está representado de outra forma, né? Em outros números, né?
Fazendo uma comparação um pouco exagerada, seria como se fosse uma criptografia, né? Só para mostrar que os dados não representam diretamente a base de dados, é uma representação direta, beleza? E também, assim, outra crítica, né, que é muito feita às redes multilayer perceptron é, digamos, uma ausência de uma fundamentação matemática, né, um procedimento formal que o garanta, né, que aquele método ele vai aprender, que o garanta a convergência, né? Então, não existe, praticamente não existe um bom formalismo, né, para isso, né? É claro que os algoritmos mais recentes eles têm, digamos, mais robustez, mas os algoritmos mais clássicos, né? As redes neurais mais clássicas a gente não tinha essa garantia, né? Hoje a gente tem muitos avanços, né? Mas no passado a gente não tinha essa garantia, né? De convergência, né? De uma prova matemática que aquilo ali é, funciona 100% dos casos. Então, às vezes tem um processo estocástico, né, estatístico ali que durante o processo de treinamento que às vezes gera uma convergir, gera um bom resultado, mas no mesmo treinamento, nos mesmos dados, pode acabar gerando um resultado ruim. Mesmo algoritmo de treinamento, né, com os mesmos dados pode gerar um resultado bom, um resultado ruim. Aí depende um pouco dos parâmetros, depende da inicialização dos pesos, então tem umas variáveis que acabam influenciando desse comportamento aí, de treinamento e na não garantia de convergência. Então, é como eu estava falando, né? Então a generalização, né, ela não é garantida, né? Eu não tenho essa garantia 100% de que ele vai convergir. Né? Então, ela pode acontecer o overfit, né? Ela pode funcionar bem para os dados de treinamento, mas quando eu faço um teste ou uma validação, ele não vai funcionar tão bem assim. Beleza? Então, assim, agradecer ao material aqui da professora Luder, né? Boa parte esse material fiz inspirado no material produzido pelo professor. Então, obrigado por assistir esse vídeo, né? E até o próximo. Valeu, pessoal.